Um, dois, três, gravando. O deputado Tiririca, que é daqui do Ceará, uma vez, numa entrevista, ele falou que as pessoas que estão lá, elas trabalham muito e produzem muito pouco. Então, é assim que acontece lá no Congresso. Ele era um dos assíduos que menos faltava lá, mas não conseguia mesmo assim colocar muita coisa em prática. Porque lá é às vezes lutando contra o outro. Às vezes uma lei que é boa para o país, mas nem sempre eles aprovam, porque não tem a parte da fiscalização, não tem a população consciente ali, cobrando, fiscalizando, cobrando dos nossos representantes. Aí a gente não tem acesso a eles e eles fazem mais o que eles querem lá, negociando o que eles querem negociar e apenas procurando a melhora para eles se manter sempre no poder e se beneficiar da ideia de estar no governo, do que mesmo de resolver os problemas do nosso país, do que aprovar aquela lei que vai beneficiar uma área, um lugar ou um grupo da população. Então, muitas vezes uma lei não é aprovada, não é porque o político, o legislador, o deputado, ele não tem inteligência, ou ele não apresenta a proposta, ou ele não tem nenhuma sugestão de melhora, né? Porque ele está lá de braço cruzado. Às vezes é porque ele apresenta 1000 vezes, mas as pessoas não aprovam, porque as pessoas os que estão lá para aprovar, para votar e para colocar em pauta, eles estão para colocar aquilo que é de interesse deles lá, né? Então, muitas vezes eles fazem panelinha, eles fazem reunião, eles fazem o toma lá da cá, né, a troca de favores, e aí, na hora de aprovar uma lei, às vezes uma lei que é boa para a população, todos entendem até que é bom, mas vota contra. Por quê? Porque se votar a favor, se o cara é deputado lá e vota a favor de uma lei que vai beneficiar a população, e aquela lei foi criada por um outro deputado ali que é opositor seu, de acordo com o partido, que é de outro partido, às vezes você não quer favorecer aquele outro cara do outro partido, você não quer que ele ganhe os créditos, e aí você vai votar contra apenas por isso, apenas por esse egoísmo, apenas por querer fazer crescer o seu lado e não estar pensando no país. Você está pensando em você fazer uma lei que seja aprovada, você criar uma lei, você votar e aprovar a lei que que foi criada pelo seu partido. Muitas vezes existe isso também, essa briga interna lá dentro. E aí tenta negociar, e aquele que não quer negociar, não quer fazer esse tipo de acordo, acaba não aprovando nenhuma lei. Já foi falado aí que teve deputados que passou a vida inteira lá e não conseguiu aprovar nenhuma lei, aprovou às vezes uma lei, duas leis, né? Mas muitas vezes é porque a população não está de olho, e aí eles acabam fazendo aquelas leis, criando aqueles projetos que não que não condiz com a nossa necessidade, né, como país, que não vai trazer nenhum benefício, que não vai resolver nenhum problema, né, trazer nenhuma solução para a população, mas que vai fazer com que aquele grupo lá que aprovou aquela lei fique unido, continue unido para sempre se dar bem. Mas tudo começa pela população. Se a população é covarde, a população não acompanha a política, tem tempo para futebol, para outras coisas, mas não acompanha a política, não procura entender, os caras que estão lá, eles vão perceber que você não está acompanhando, que você não está fiscalizando. Nós que somos os patrões de quem foi eleito está lá, e o nosso trabalho é a partir de quando ele é eleito, a partir do dia da eleição, e não como muita gente pensa que já passou a eleição, então deixa, agora é com eles lá. Não. Quando ele ganhou a eleição, agora aqui é com nós, agora aqui é com todo mundo. É todo mundo, cada um fazendo sua parte, e mesmo o eleitor, que vai mudar esse país. Porque tem muitas pessoas que falam que lá só tem ladrão, mas muitas vezes foi essas mesmas pessoas que abrem a boca para dizer isso, que permitiu que esse cara entrasse lá. E aí muitas vezes tem eleitor que fala, não, vamos deixar esse negócio de política para lá, já passou com covardia, com medo. Enquanto a gente tiver assim, a gente vai continuar colocando esse tipo de pessoas lá. Se a gente, como brasileiro, ficar com indiferença, com negligência, com omissão, não fazendo a nossa parte, a gente vai sempre construir, né, o futuro dessa forma. O que é impossível você esperar um resultado diferente, continuando fazendo, né, as mesmas coisas sempre. Então não vai chegar
no outro resultado. E aí o que é que as pessoas do mundo estão, né? Tem muitas pessoas aí não ligam, né? Pessoas que estão aptas e estão voltadas para ter um mundo cheio de bagunças, que não estão nem aí, né, para o nosso país, pessoas que muitas que querem usar drogas, que querem fazer coisas erradas, que querem entrar no mundo da criminalidade, que querem a paz para que reine ali o seu mundo de criminalidade. E aí essa população ela vai aderir, ela vai apoiar aqueles candidatos que estão criando leis que favoreçam as suas ações, que dê a liberdade para que eles possam fazer todas as coisas que ele quiser, mesmo que seja mal para ele ou mal para a sociedade, mas que venha uma lei que aprove aquelas ações dele. Então essas pessoas elas vão apoiar esse tipo de cara. Então nós tivemos aí em governos antecessores aí leis aprovadas como a lei de saidinha de Natal, ali é favorecendo o criminoso. Nós tivemos também a lei de tivemos a lei de auxílio reclusão. Então, o que que diz a lei de auxílio reclusão? É que o bandido ele pode se arriscar ali, se ele for preso, ele não precisa se preocupar, porque o governo vai sustentar a sua família. Então, ele vai para a sua ação mais tranquilo. Isso dá paz para o bandido fazer das suas ações, porque se ele for preso, tem o governo para sustentar ali, tem aquele salário para a sua família, o auxílio reclusão. Então, esse tipo de pessoas que colocam muitas vezes é populista, né? São candidatos, são pessoas que estão na política lá e que utilizam-se do populismo, de técnicas do populismo, para absorver esse grupo da população. Porque os populistas, eles trabalham cativando grupos, né? Eles separam grupos de pessoas. Então, eles pensam, o que que eu faço para conquistar esse grupo da população, isolado aqui, sem interferir naquele outro grupo, sem perder o apoio daquele outro grupo. É mais ou menos assim que eles fazem. Então, eles pensam numa forma de agradar a uns sem fazer algo errado para o outro ali, para que ele absorva todo mundo e tenha o apoio de todos os grupos. Ele separa as pessoas em grupo para ali conquistar. Então, quem cria esse tipo de lei e vota nesse tipo de lei está ali para conquistar essa população aí criminosos, de criminosos que estão muitas vezes soltos na sociedade e que têm o poder de voto, que estão ali impunes e que vão eleger esses caras. Então, muitas vezes, se for apresentado, se for levado em pauta lá para o Congresso, lá para a Câmara dos Deputados, um projeto que reduza a maioridade penal, um projeto que venha para trazer mais segurança, que venha para banir a criminalidade, para inibir a ação do malfeitor, para impor mais medo, para trazer mais segurança de que a gente precisa no nosso país, né? Uma lei, por exemplo, onde o prisioneiro tem que trabalhar, terá que trabalhar para ajudar ali no seu sustento, pois o governo paga mais do que um salário para cada prisioneiro, para sustentar cada prisioneiro. Então, se alguém apresentar uma lei desse tipo, ela não vai ser aprovada, os outros caras não vão aprovar, porque os outros caras que estão lá para aprovar são 513 deputados, e aí uma boa parte deles foram eleitos com voto muitas vezes, desses caras, desses marginais, das pessoas que estão impunes, soltas e que têm o direito de voto. E aí é por isso que um deputado fica a vida toda tentando colocar em prática uma lei nesse sentido, né, nessa direção, uma lei dessa natureza e não consegue ser aprovada. E aí diz que o cara está lá a vida toda e não aprovou nada por isso. Porque o que a gente vê lá, os partidos, os deputados apresentando leis, é como uma lei em que diz que pedofilia não é crime, é a lei que quer trazer para o Brasil de furto por necessidade. Então, se você rouba apenas até uma certa quantia ali no supermercado, não será considerado furto. E aí quem vai bancar isso? O governo vai pagar aquele prejuízo. O cara vai se viciar, vai hoje, na semana que vem ele vai roubar de novo e fala que é vítima da sociedade, não tem emprego, continua roubando. E muitas vezes vai roubar para quê? Para vender o produto, trocar por droga. Esse tipo de leis que existem nos Estados Unidos, onde
os moradores de rua recebem lá um salário, aqueles aproximado de um salário, então aqueles cara começa a usar esse dinheiro de forma errada, comprando droga, pois ele está ali na rua, está sem a segurança, ele está aberto a todo tipo de pessoa que vem, às vezes para roubar o seu dinheiro, para convencer ele a gastar de forma errada. Muitas vezes ele já está na rua, já é viciado também, e ali vira uma bagunça, aquele comércio que ocorre ali ao redor, começa a fechar as portas, começa a vir o desemprego e a coisa só piora. Então, algo que pode vir para melhorar, que é apresentado como algo que vem para melhorar, ele pode trazer as consequências ruins para todo mundo ali. O que precisa é eliminar o mal pela raiz, é tentar buscar uma solução que atinja a raiz do problema e não as consequências. A gente tem que prevenir e não remediar, né, se a gente puder. Então é por isso que se diz que uma das reformas a se fazer no Brasil, né, para melhorar, é a reforma administrativa, onde nós temos lá 513 deputados, poderia reduzir para 400, para 300, sei lá, porque muitas vezes não é pela quantidade que vai aparecer mais pessoas com mais projetos bons. Muitas vezes tem os projetos bons lá, apenas uma pessoa, duas pessoas pode pensar no projeto bom, e aí, na hora de votar, basta apenas poucas pessoas e não precisa daquele tanto, porque muitas vezes eles estão lá só para atrapalhar e fazer da forma errada, beneficiando apenas o que eles querem, que é a oportunidade de continuar, né, da manutenção deles lá no poder. Então, a reforma administrativa seria bom. Nós temos para cada estado 3 senadores, poderia ser só um. Então, são 27 estados, 81 senadores, e ainda tem os suplentes. Então, essas pessoas todas ganhando aí, o governo tem uma despesa muito elevada, e aí tem um gasto elevado, e aí não consegue reduzir os impostos. Isso aí já ajudaria a parte que vai para o salário desses caras, né? E aí também isso implicaria na concorrência entre eles lá, os melhores que iam ganhar as vagas lá na hora da eleição, porque as pessoas iriam perceber, né? Então, se tem muitas vagas aí, é mais fácil para eles disputar e entra muita gente que não vai ajudar no Brasil, entra muita gente que consegue enganar e chegar até lá. Pode ver que as pessoas que pensam realmente no Brasil, quando entra lá, e tenta reduzir esses gastos públicos, né, com funcionários, com funcionalismo de grande escalão, com, né, que tem cara que entra lá como presidente e já reduz o número de ministérios. Não precisa daquele tanto de gente, porque uma só ministério pode fazer duas funções em dois setores, ou três, ou mais. Então, nós temos agora caminhando para mais de 30 ministérios no governo atual. No governo antecessor era próximo de 20. E um ministro do governo ali, ele não é só o cargo do ministro, tem também toda a sua equipe que trabalha junto ali, e é uma despesa muito elevada ali para o governo, que sai dos cofres públicos, que sai do nosso bolso, né, do brasileiro, que vai dos nossos impostos. Se reduz lá, a gente tem como reduzir também os impostos. Agora, um deputado apresenta um projeto nesse sentido para ver se é aprovado facilmente? Não, porque porque existem negociações lá por trás, lá nos bastidores, que, que não permite a redução, pois alguém vai ser eliminado e eles não querem ser eliminados, eles querem que cresça as vagas lá, a quantidade de cadeiras, para que assim eles tenham uma oportunidade maior de chegar a ocupar uma daquelas cadeiras. Então, qual é o problema? É nós, como brasileiros, eleitores, que temos que melhorar, que saber avaliar melhor, que saber como agir, que não ficar na omissão, que não ficar na covardia, com medo, sem falar nada e deixando tudo acontecer e apenas reclamando que está tudo errado e não dando nenhuma sugestão. A gente pode sim dar sugestão, comentar, aonde a gente for, a gente pode sim falar de política, não falar só de futebol e de outras coisas, a gente pode sim ajudar a melhorar o nosso país. Atualmente a gente tem as redes sociais aí dos nossos representantes, muitos deputados lá, eles postam alguma coisa e eles deixam aberto lá o espaço para comentar, a gente pode dar uma sugestão, a gente pode ter acesso a eles e eles vão perceber que a gente está acompanhando, que a gente está fiscalizando e vão tentar melhorar o seu trabalho a cada dia. E aí eles vão tentar se manter lá no poder fazendo a coisa certa, né? Porque se eles não fizerem, eles serão eliminados e não mais só fazendo acordo, só entre eles lá, fazendo a panelinha,
trabalhando muito e produzindo pouco, como o Tiririca falou. Valeu, vamos refletir um pouco sobre isso aí, que isso vai ajudar o nosso país e trazer algo de bom que a gente precisa. Porque Deus falou, nenhum governante desse mundo trará prosperidade para o seu povo. Mas se a gente buscar as melhoras, o alívio, ele pode vir sim, ainda que por um determinado tempo. E quem vai praticar maldade são humanos, quem faz as coisas erradas, que traz consequência para ele e para os outros, são humanos, mas quem pode fazer as coisas certas também são os humanos. Então, se a gente conseguir fazer com que as pessoas que têm a oportunidade de fazer alguma coisa faça realmente para trazer os bons resultados, a gente vai ter esses bons resultados. Valeu?